Fala aí, seja muito bem-vindo ao Firmados Podcast, mais um episódio. E hoje com uma alegria enorme de ter o meu amigo aqui, de ter a missionária aqui comigo. Glória a Deus. Você não tá vendo não, mas antes de eu passar a palavra para eles, eu mostrar para você quem são que estão aqui, quero fazer um pedido muito especial para você transcender. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se inscreve no canal, deixe seu comentário, deixa sua pergunta também, que eu sei que você vai fazer perguntas depois. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, porque hoje nós vamos falar sobre aprender, Empreender e transcender. Seja muito bem-vindo, Manuel Mineiro, lá do canal Sueli Dutra. Isso. Não errei, né? Não. Acertei. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, seja muito bem-vindo. Amém, irmão. Muito obrigado, querido. Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você for assistir esse podcast. Eu sou o Manuel Mineiro, né? Pai da Manuela e da Lorena, falei isso para elas, que ia fazer uma homenagem, uma saudação delas, não ia poder esquecer. Esposo da Laís Mineiro, que está envolvida lá no chá de mulheres lá da nossa igreja. Amém. Filho do seu Manuel saudoso, da Manuel Mineiro Pai, saudades. Da irmã Olivia, que está com 82 anos, mas passou o Dia das Mães comigo. Deus deu esse privilégio no Maravilha. domingo passado. E estamos aí, né, Varão? Idealizador do Tricotome, que é um evento que a gente não fez um podcast sobre isso. Vamos falar um dia sobre Não isso. fizemos. Espírito, alma e corpo. Mas estamos aí com esse evento que nasceu, né, Michel? Dessa questão do Tricotome, né? 3 pilares que depois, pensando nos empreendedores que a gente usava como patrocinadores, até buscando patrocinadores lá para o Tricotome, 3 pilares que Deus deu sobre essa questão do D. O aprender, o empreender e o transcender. Fantástico. E acima de tudo, sempre com um propósito, que esse evento, as inscrições desse evento tivessem um propósito específico. Mas depois a gente vai falar sobre isso mais à frente. Deixa a nossa missionária se apresentar aí. Amém. Seja bem-vindo, meu amigo. Amém. Obrigado. querido. Amém. É um prazer estar aqui, né? Amém. Primeiro podcast, né? Uma coisa linda. Primeiro, que maravilha. Começou Sempre bem. tem a primeira vez. Né? Tem. Aleluia. E o pessoal que vem aqui, sabe o que acontece? Mas se prepara, porque todo mundo que vem aqui, sempre o primeiro é aqui e depois já acontece outros. Opa! Amém. Em nome de que Eis-me tenho aqui. certeza. Glória a Deus. Mas é um prazer estar aqui nesta tarde, né? Ou, como disse, né? O nosso diácono Isso, aqui, a hora que de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? É verdade. Se você estiver assistindo, né? Mas é um prazer estar aqui. Eu sou a missionária Sueli Dutra, né? Já há alguns anos, né? Empreendendo, assim, podemos dizer assim, voltada para a obra missionária. Verdade. Estou aqui acompanhando meu filhão, meu primogênito Álvaro. E pra gente falar um pouquinho, né? Da imersão e da obra missionária também, Amém. nos Do próximos reino, minutos. né? Isso Do aí. Levando as boas novas, Isso aí. né? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Glória a Deus. Muito bom. É um prazer, tá? Tê-los aqui na mesa, comigo, porque vou confessar, a obra missionária arde muito no meu coração. Sério? Que A minha maravilha. esposa foi co-ministra de missões. É? A gente fez um trabalho muito legal lá na igreja logo quando a gente casou, a gente assumiu o ministério de missões lá na igreja. Ó, mistério, Olha aí, Varão. ó. Essa eu não Eita. sabia. Essa informação eu não sabia. E foi assim muito bom. Ela me passou muita experiência que ela teve. Não saiu para fora do país, mas teve um trabalho missionário muito legal lá na igreja que ela congregava. E aprendi muito com ela. Eu gosto muito de falar de missões, de ver a obra missionária. Amém. E Graças a Deus. é um prazer tê-la aqui na mesa para a gente ouvir e compartilhar das experiências. Muito Amém. legal. Eu queria, para a gente dar um início, Vamos lá. já falar desse evento. Não é a primeira vez, Sim. né? A gente falou desse evento, a gente estava lá no outro estúdio. Em agora dezembro do ano passado. Isso aí. Dezembro do ano passado, Isso aí. foi recente ainda. E mais uma vez o evento vem acontecer. E eu queria que você falasse um pouco sobre esses 3 elementos, Bruno. Pra gente, já pra nossa audiência, que já conhece, mas Sim. fortalecer mais ainda esses 3 elementos, eu acho que é muito importante. Então vamos lá, Michel. Quando a palavra D surgiu, estava assistindo um podcast, até citei isso da outra vez, né? Do Joel J. com a Dani Martins, que ela falando de uma experiência que ela teve. Na hora que ela falou do concurso que ela estava participando, de ser a maior vendedora, que nesse mesmo período ela perde a mãe dela e fica muito triste, muito abatida, entendendo que não ia prosseguir, ela entendeu que ela precisava transcender. Ela usou essa expressão. Na hora, aquilo explodiu para mim, pensando, poxa, um evento a gente falar sobre aprender, que é essa necessidade que todos nós temos. Sim. Daqui a pouco a gente vai escutar a missionária Sueli Dutra falando sobre isso. Mesmo ela fazendo missões, Brasil, fora do Brasil, a necessidade de estudar, de aprender. Sim. Aprender da cultura daquele povo, aprender novos idiomas, não é isso? Seja Europa, África. Acho que a irmã estava aprendendo coisa de inglês, não foi? Estudando inglês, espanhol, entendeu? Só que não é só aprender. Então, ou seja, aprender todos nós precisamos. O empreendedor experiente, o empreendedor inexperiente, aquele que
pensa em empreender, aquele que está trabalhando no CLT, que, como é o meu caso ainda. Então, assim, aprender é algo contínuo que nós sempre vamos precisar fazer. Sim. Constantemente. Constantemente. Não. O empreender, já vem aquela questão. Não adianta eu aprender. Como nós sabemos, muitas pessoas têm muito conhecimento, mas não colocam em prática. Isso seja no campo espiritual, missionário, como é o caso da missionária Sueli Dutra, seja você, que é um host de podcast. Não adianta a pessoa faz curso aqui, participa de evento ali, aprendendo, anotando, é importante. E colocar em prática. O empreender vem nessa parte de colocar em prática. Uhum. Só que realmente o que chama muita atenção é o transcender. Que foi quando ela citou isso. Ela falou, se eu não buscar, ela falou, talvez eu vou falar algo aqui que as pessoas não vão entender. Mas eu sabia que sem Deus eu não conseguiria. Eu já estava sentindo falta da minha mãe, a Dani Martins, quando cita isso. Então, sem Deus eu não conseguiria. E isso é fundamental. Para, de novo, o empreendedor experiente, o empreendedor inexperiente, aquele que sonha empreender, como ele acha que ele vai conseguir? Para que ele quer conseguir aquilo ali? Uhum. Ser um empresário de sucesso só para ter fama, para ter lucro? Números, né? Números. Ou ele entende que aquilo ali foi Deus. É como nós fizemos aqui, né, nos bastidores, oração, de pedir a Deus para Deus abençoar, que Deus nos dê saúde, que Deus nos dê... Oramos lá na Chatuba para sair daqui, né, mas chegar até aqui, para que Deus abençoasse o trânsito, né, chegar sem nenhum acidente, sem nenhum incidente. Ou seja, transcender é Deus, é buscar em Deus. Porque Ele não é somente a fonte, no sentido assim, Senhor, me dá o carro, me dá o emprego, me faz... Não, Ele é criador, Ele é Pai. Então, Ele vai te dar direção para, de repente, no teu negócio, como nós vamos tocar aqui, de repente você ser uma pessoa que abençoe mais o reino, abençoe missões, abençoe orfanatos, abençoe pessoas que trabalham com crianças, seja na igreja, seja em uma instituição séria. Mas é transcender, é você não ficar retido em você. O que Deus te dá de talento, de recurso financeiro, é transcender, saber que você, Pai, eu recebi de Ti. Tu és o meu Deus, Tu és a fonte da minha saúde, a fonte da minha criatividade, a fonte do meu emprego, a fonte dos meus dons espirituais para fazer missões, Brasil, fora do Brasil. Sim. Me usa isso para a tua glória. É fazer isso com propósito. Verdade. Amém. E interessante, né, que você falando sobre isso. A gente chegou a comentar da outra vez que você veio, né, há um costume, né, das pessoas reterem, né? Sim. Verdade. Elas retêm, acabam iniciando até, às vezes, o próprio como se diz, combustível para que elas venham empreender acaba sendo elas mesmas. Sim. Né? E aí é muito sobre números, né? Principalmente hoje com rede social. Competição, né? Competição, né? Quantos inscritos você tem, né? Quantas palestras você já deu, né? Quanto que você fatura, né? E aí as pessoas estão presas a um número em si que só conversa com ela mesma. Sim. Né? E aí eu lembro que a gente conversou e o que me chamou muita atenção, né? Na época eu falei com você sobre o transcender, né? E aí eu quero até te contar, rapaz, que depois desse episódio que a gente conversou sobre isso, começou a vir mais ainda a essência dessa palavra em si sobre mim, sobre o meu negócio. Então, assim, eu comecei a entender que não era... Aí veio a frase, não sei se eu comentei isso naquele episódio, não é só sobre o podcast. Sim, sim. Né? Então, assim, é algo a mais. É quando você senta na mesa com outras pessoas, é quando a história das outras pessoas... Está sendo compartilhada ali, a pessoa abrindo o coração, né? Só que não é dela. É tipo assim, a conexão com essas pessoas que vêm aqui tá surtindo um efeito não só de resultado para elas, mas um efeito em mim. Entendeu? Então, isso tem mexido muito comigo, porque o transcender, como você falou, sair do eu, né? E saber assim que foi tão bom para essa pessoa estar sentada aqui na mesa, e o resultado que ela teve depois disso foi tão satisfatório para ela que para mim fica assim maravilhoso. Sim. Então, aí veio a frase, né? Não é só sobre podcast. É sobre transcender. Sim. Na verdade, talvez seja a conclusão até do... Até porque você sente que Deus está te usando para falar... Eu peguei aquele episódio, não sei se você pode citar, aquele episódio que você estava com aquele rapaz, o sósia do Leonardo Jardim, sim. Que começa a conversar ali e ele fala, né, da questão de fé, aí você... Tá na hora de voltar. Deus sente saudade de você. Né, na gravação, rapaz, fica emocionado. Então, primeira vez que aconteceu aquilo. Então, primeira vez. É você deixar Deus te usar como host, como motorista de Uber, como empreendedor de uma loja, como CLT, como eu, que vai para o serviço ali, trabalha, e daqui a pouco você fala com o cliente desabafa alguma coisa de uma dificuldade que ele está passando na casa dele, ele abre o coração, mesmo por telefone, que hoje eu trabalho muito por telefone, e você entender, peraí, não vou desligar não, agora eu vou falar, poxa, seu fulano, o senhor crê em Deus? Que Deus te visite, busca Deus,
Ele faz milagres, ele cura. Sim. Eu tenho vivido isso, mano. Fantástico. Clientes que estão, às vezes, tem uma cliente lá com câncer, eu sempre estou ministrando para ela. Você vê que ela sempre gosta de mandar bom dia, porque ela sabe que ela vai ouvir, não, Deus. E ela crê que Deus pode fazer um milagre. E Deus pode fazer. Sim. Entendeu? Então, você. Isso é transcender. Independente do local, da função, do que você está exercendo, é deixar entender que Deus te usa. Não é a gente usar Deus, de novo. Não é usar Deus para. Me dá um carro. Me dá uma roupa nova. Me dá 2 casas de praia. Não, ele pode fazer isso. Não é sobre o que é tangível. Isso. É você. Mas essa Senhor, eu sou teu. Nós vamos ouvir aqui uma pessoa que tem renunciado a vida dela para fazer missões, mano. Sim. Essa varoa, quando faz oferta missionária, mas deixa ela falar. Que é exemplo maior de transcender esse, né? Isso. Que é um exemplo maior, né? Que é abrir mão da sua casa, abrir mão da sua família, da sua cidade, do seu bairro, do seu país, muitas vezes, né? Michel, quando ela tá falando sobre missões de viagem, eu falei já isso em casa lá pra Michel. Eu tô falando isso contigo porque eu já falei, acho que eu já falei isso com a senhora, mas eu falei isso lá em casa. Ela não tá falando porque ela vai fazer uma viagem no Nordeste. Uma viagem de turismo, entendeu? Não é viagem de turismo. Não é passeio, né? Isso, que não é errado, não, tá? Se você que está nos assistindo, você faz, amém, Deus te abençoe com a sua família. Passear é bom, né, gente? Muito. Não é errado, não, mas aí, às vezes ela é necessário. fala chorando de uma forma assim, emocionada. Oi, que Deus abriu as portas para ela ir para a Europa, para agora, mas para transcender. Para, como você falou lá, pregar o evangelho, orar por pessoas que deixando o marido, o filho, a sua cidade, a sua casa, a sua cultura, para renunciar. É um seu exemplo de bem-estar, transcender. Seu bem-estar. Fora de série. Interessante, vocês estavam compartilhando, né? Sobre transcender. Não tem como medirmos o alcance dessas ações. E aí, enquanto vocês estavam falando, me lembrei, alguns anos atrás, lá na nossa igreja, recebemos representantes do Portas Abertas, né? Isso. E ele nos, assim, material. E eu lembro que eu comprei um DVD na época, né? Sobre o livro. E dentro daquele DVD, daquela mensagem, né? Havia um irmão do Portas Abertas que estava em determinado país, né? E quando ele chegou lá para visitar aquela família, ele só pediu que orasse. Uma coisa que aquele irmão naquele país pediu para que aquele irmão do Portas Abertas orasse. E uma frase que me marcou muito, que quando ele acabou de orar, ele falou assim, irmão, o que Deus vai fazer com a sua oração? Não tem como medir. O alcance daquela oração, quem que Deus vai alcançar, os corações, as vidas, não tem como. E aí quando a gente se lança, né, em transcender, não tem como nós medirmos o alcance. Um podcast, né, alguém que vai ouvir, né, naquele momento, naquela situação que ela está passando, você não tem como, Michel, medir. Verdade. O alcance, né, aonde você pode não ir pessoalmente, sua voz vai. Verdade. O podcast vai. E alcança vidas, alcança corações. Verdade. E Deus usa. Deus é o maior estrategista. Aleluia. Porque ele usa. Né? Você não sabe, você vai gravar aqui hoje, nós estamos aqui gravando, né? Mas o alcance. Quem que o Senhor vai alcançar? Sim. Nós não temos como medir. Então, esse transcender é algo assim, é muito especial e profundo. Que não temos imensurável. Como. Isso aí. Imensurável. Isso, Porque tem a ver com Deus que é ilimitado. Verdade. Porque nós transcender não somos nós, é Deus agindo em nós, através de nós. Então, como você vai limitar alguém que é ilimitado? Não tem. Imutável. Não tem como. É verdade. Infinito. É verdade. Eterno. Aí deixa. O fantástico do transcender é... O que é transcender, né? Transcender é ele. Isso. Ele transcende. Isso aí. Né? Porque nós não temos... Não. Mas quando nós entregamos na mão dele, Isso. aí nós damos permissão para ele transcender. A gente tem acesso Através da a um nossa pouco... ação, Isso, da nossa isso, atitude. isso. Da nossa atitude, Isso, né? é. Fantástico. Não, é verdade. Me lembro, ano passado nós fomos no Chile, né? Em janeiro, iniciamos um ano no Chile, e nós estávamos na igreja que nos recebeu, fizemos um ar livre e fomos fazer um evangelismo, né? E aí nós saímos com um grupo, assim, pra gente evangelizar, tinha uma folheta, e quando eu olhei, assim, atravessando a pista, lá tinha, assim, uma ciclovia, né? No meio daquela pista, e eu falei, vamos atravessar. Quando atravessamos, tinha uma mulher sentada na praça, num banco, e ela estava com uma latinha, né, de cerveja, bebendo ali. Então, nós chegamos, passamos um bom tempo, Michel, com ela, falando de Jesus. No Chile? No Chile. E ela estava tão abatida, já tinha tentado suicídio algumas vezes. Sabe, mal. Aquela mulher estava mal. Mas depois de abrirmos a Bíblia e ministrando, e ela foi vendo, quando ela se deparou, a nossa ação de atravessar aquela via, de ir até ela falou assim, eu nunca paro aqui. Uma tarde, eu tomando uma cerveja, isso não sou eu. Eu falei, Deus trouxe você aqui. Aleluia. Quando ela conseguiu entender que toda aquela ação era Deus para agir na vida dela, ela em lágrimas,
Ela nos abraçou e entregou a vida para Jesus. Amém. De tarde, no finalzinho, no culto da noite, ela estava lá porque ela alcançou. Isso é um transcender, porque Fantástico. nós somos limitados, não sabemos a necessidade de ninguém. Mas o eterno Deus, o Criador de todas as coisas, Ele sabe e conhece cada coração. Verdade. Então, quer dizer, o Senhor nos levou lá e ela compreendeu o grande amor de Deus a respeito da vida dela. Então, eu transcender. Deus é um Deus poderoso. A missionária falou uma coisa interessante, porque o transcender não está no que é falado, só no que é falado, mas na ação. Na ação, né? Eu lembro que uma ação que me chamou muita atenção sobre missões foi quando minha esposa me abasteceu de informação, né? De tudo que ela tinha, de livros, de DVDs. Eu assisti uma travessia de um rio num país gelado, que era assim, mar quase congelando, sabe, bem gelado. O pessoal matou um porco, amarrou os orifícios de todos os buracos e deixou ele no sol para ele inchar, para conseguir atravessar o rio pro outro lado para evangelizar. E aí essa ação me chamou muita atenção. Falei, caramba, o que nós somos capazes de fazer para levar o reino de Deus? Quando nós temos um amor. Isso, aí nos deixamos, né? Que o Senhor nos guie, Amém. nos leve no lugar certo. Então, acho que tem tudo a ver com o transcender é a ação. O start, né? O gatilho que a gente falou da outra vez, né? O start para que Deus venha agir da outra forma, e a gente vai fazer isso com amor. Amém. Né? Eu queria aproveitar estou aqui sentindo a presença de Deus. Amém. Que você falasse um pouco. Você teve no primeiro podcast falando do Imersão, mas o evento não tinha acontecido. Sim, sim. Queria que você falasse um pouco pra gente como que foi esse evento, contasse um pouco pra gente. Eu queria depois a gente falar sobre o propósito e tudo mais, mas eu queria que você contasse para o pessoal como foi a experiência do evento, como aconteceu o resultado. Então, esse de dezembro que nós fizemos foi já a segunda edição. Que a primeira edição tinha sido feita para abençoar a viagem da missionária à Europa. Sim. O que aconteceu nessa primeira edição? A gente teve um apoio do pessoal do Instituto Mundo Novo, que também é lá da Chatuba. Bruna, Bianca, Simãozinho, Deus abençoe, se vocês tiverem oportunidade de assistir depois desse podcast. Elas deram um material lá, lembra? Que nós divulgamos, demos para as pessoas que fizeram inscrição. Então, com aquilo, e eu sabia que eles estavam passando por alguns problemas lá no ano passado, eu senti, lembra que eu te falei? Isso ficou bem claro. A imersão tem que ser para transcender, até inclusive no sentido financeiro. Pegar o valor da inscrição e não ficar lá para a nossa igreja. Fazer algo em outro lugar. A viagem da missionária foi para outro lugar, para outro país. Aí eu senti o desejo de fazer. Então, essa segunda edição foi para abençoar a ONG, que esse dinheiro fosse usado lá para eles poderem abençoar o Natal das crianças, o que eles quisessem lá de algum projeto necessário. O que foi legal? Em termos de inscritos, não tivemos um número muito diferente da primeira edição. Mas já foi uma segunda edição. Então as pessoas viram, poxa, interessante essas palestras, interessante esse evento. O Eldo teve lá, o Eldo 360, levou o livro dele lá, deu para algumas pessoas, foi um dos patrocinadores. Então, aí depois eu soube que vocês se aproximaram, né, aqui no estúdio. Aí, o que foi bacana foi o próprio pessoal da ONG entender que numa próxima edição que fosse feita, eles queriam participar também, ajudar. Tanto que o estúdio deles lá está disponível para depois levar os palestrantes. Então, assim, foi bom no sentido de você entender assim, as pessoas da igreja estão começando a entender que é um evento que tem propósito. E, como a gente falou, entreguei para Deus, Senhor. A inscrição não foi tanto assim, mas é um propósito se firmando, é uma ideia se firmando. E uma ideia que eu entendo que eu não posso aceitar, mudar isso. Tem que ser aprender e empreender, porque, não sei se você lembra que você falou no outro episódio, que eventos de empreendedorismo tem muitos. Sim. E eu não estou criticando, não, tá, gente? Tem que ter mesmo, as pessoas aprendendo, palestrantes bons. Mas o transcender você não estava muito acostumado a perceber. Foi isso mesmo. E eu já ouvi isso, tá? Agora, fazendo a divulgação dessa terceira edição, você tinha que fazer um evento, o teu evento está muito, como é que foi a expressão que a pessoa usou? Muito religioso. Eu falei, cara, então, eu tô ruim mesmo de comunicação, porque eu não estou falando de religião. Eu tô ruim mesmo, eu fiz marketing, mas eu tô preparando material ruim mesmo de comunicação, que eu mandei a pessoa, ou a pessoa não leu, ou leu e não interpretou bem, ou eu mesmo tô ruim na comunicação, porque eu falei, não, mano, a questão não é ser religioso, é que eu não posso abrir mão daquilo que é verdade. Sim. Deus, aí como ele é cristão, eu dei uma alfinetada, falando, você acha que essa prosperidade que você tem no teu negócio, quem te deu? Quem tá te dando? Não, eu vi que ele, não, entendi. Aí eu vi que a pessoa ficou meio assim, porque assim, eu falei assim, eu não quero ser grosso. Até, né, isso não... Só que tem que ser claro, não é religião. Sim.
Se você que está nos assistindo, você é católico, o espírito que ela assistir, pode assistir. Só que tem que entender isso. Tem um momento de oração, tem um momento de falar. Um dos temas é o poder da espiritualidade, que é entender que Deus é fonte, é criador. Falamos uma coisa que é forte. Ele é a fonte do transcender. Ele nos permite, em conexão, em submissão a Ele, a transcender juntos. Participar da transcendência dele, que é o poder dele, a graça, é o Espírito Santo atuando. Isso não tem como não, né? Então, assim, eu senti que isso se solidificou, se firmou mais um pouco para algumas pessoas. E é isso que a gente precisa, que mais pessoas... Então, de novo, voltar aqui no teu podcast, vendo que você está mais ainda, transcendendo ainda do que nunca, sendo uma pessoa... Sim, tendo muito contato com empreendedores, mas não fugindo da tua essência. Não, você é um filho jamais, de Deus. Jamais. Você é alguém que Deus tem resgatado, que Deus tem usado, habilitado, capacitado. Deixa Deus te usar. Porque as missionários foram algo muito forte. Dentro das tuas palavras, das tuas mensagens, do que é falado aqui, do que é tratado aqui, alguma coisa pode servir para dar um norte para outras pessoas. E é isso que a gente quer com o evento, né? Nessa terceira edição, só que focado, de novo, para uma nova viagem, que eu quero que a gente pegue esse gancho para você ir. Vamos... Viagem para África. Maravilha. A inscrição vai ser para viagem. Maravilha. Então, antes da gente falar da África, eu queria fazer uma emenda aqui que talvez eu não fiz da outra vez. Tá. Talvez aconteceu agora, sim. Vamos dizer que é revelação, não é uma revelação. Amém. Mas é de Deus. Para que haja o transcender de Deus, né, tem que ter uma ação. E essa ação só vai acontecer se tiver o amor. Amém. Não vai acontecer se não tiver o amor. Verdade. Eu entendo que quando eu tenho esse sentimento de amor pelas pessoas, como servo, como crente, como filho de Deus, eu agora vou agir, né? Por isso que vem a intenção de evangelizar, de abrir a boca para falar de Deus. Quando um rapaz está na minha frente e eu percebo que ele é desviado e ele começa a contar as experiências dele, porque eu, como servo, como filho, não vou cumprir o meu propósito. Né? Isso só acontece por causa do amor. O amor de Deus é que nos faz transcender na nossa limitação, né? Que a gente é limitado. Isso. O nosso transcender nunca vai alcançar o transcender de Deus. Com certeza, mas o nosso transcender faz com que eu seja o caminho ou a ponte, né? Que você falou da ponte, foi você que falou da ponte? Acho que você falou isso, Foi. Então, de que essa pessoa que precisa ouvir de Deus ou se achegar a Deus, eu falo assim, vem para Jesus ou apresenta Jesus a essa pessoa. Então, ou através de um gesto, de um ato de amor, que só vai acontecer se tiver um amor. Que aí eu posso dizer que eu estou entregando na mão de Deus. Agora, Senhor, vai e transcende. Eu acho que é fantástico. Quando a gente estava falando sobre o gesto, né, eu acho que a colocação aí, o transcender do empreendedor, desse empresário ou qualquer outro, que eu assistir, vai acontecer quando ele der lugar para o amor. Amém. Né? Eu queria já passar para a missionária para falar dessa experiência. Primeiro foi na Europa, né? Conta um pouco da experiência na Europa para a gente, como é que foi. Né, alguns detalhes, o que aconteceu, coisas maravilhosas. Eu creio que Deus fez coisas maravilhosas lá, com certeza. Não, verdade. Esse é o que você está falando ali. 1 Coríntios 16, Paulo vai dizer assim, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Verdade. Então, né, quando a gente faz realmente porque amamos o Senhor, porque Ele nos ama e queremos repartir esse amor, as coisas é diferente. Assim, não há? E podemos dizer na obra missionária, né, é intenso, né? É uma renúncia, é um desgaste, né? Que se envolve. Mas quando a gente faz com amor, tudo vale a pena. Verdade. Já tem alguns anos na obra missionária e em 2016 foi a minha primeira viagem aos confins da Terra. A gente orava, né? 10 anos, né? 10 anos. Janeiro fez 10 anos. Janeiro agora fez 10 anos, né? Que coloquei os pezinhos fora do Brasil pela primeira vez, vivendo Atos 8, Jerusalém, Judeia e Confins da Terra. Chegar aos confins da Terra era algo que parecia impossível para mim, mas para o Senhor das missões não é. Glória a Deus. Verdade. E aí quando a gente fala de missão, né, a gente diz, tem uma oração, uma frase que eu tenho assim, intercessão missionária. Não há impossíveis para Deus, não há portas fechadas e não há falta de recursos. Para mim é impossível, para você, o Diácono Manel. Há portas fechadas para a gente, há falta de recursos.
mas para o Senhor das Missões. Aleluia. Verdade. Não tem nada disso. Então, foi assim, uma experiência muito gratificante. E eu me lembro naquela época que as irmãs, ouvindo algumas coisas, né, que acontecia, eu lembro da missionária Simone Areia de Alves, né, e ela foi pregar lá antes de eu ir, e ela falou, né, das experiências, né, dos perigos, né, que a gente sabe que tem em muitos países, né. Sim, perseguição. Isso, então as irmãs ficavam preocupadas, mas Sueli não vai, mas Sueli é perigoso, fica. Aí eu falei, não, o Deus que me manda aí vai me trazer de volta. Verdade. Então eu me lembro que nós chegamos lá na Guiné-Bissau, foi a primeira viagem, África, né? né? Um país da África com muita dificuldade, muita carência. E nós chegamos na capital e de lá, né, fizemos as compras, aquela coisa toda, e fomos para uma ilha, a ilha de Aba da Porto. E foi, sabe, assim, temeroso, porque a gente ia naqueles barcos meio artesanal, no meio, Meu atravessando o mar, sem colete. Meu Porque era Deus. tipo umas canoas grandes, né? Cheio de mala. Eu lembro que eu ficava assim, gente, não brinca na hora, né? Segura, Porque vai. se o barco virar, sem colete, sem nada. Então, assim, a gente foi assim, naquela tensão, né? Orando, né? Ligada. E quando nós chegamos lá, uma ilha bem remota, sabe? Assim, com muita dificuldade, com nada, assim. E eu lembro que eu ia dividir um colchão inflável com a missionária, né? Com a Francisca. E aí dela furou. Ai, meu Deus. E eu tinha consegui comprar como é que diz? Um mosquiteiro de casal e ela não achava mosquiteiro. Eu falei, então vamos dividir. Quando cheguei lá, Michel, o inflável furou. Também. E eu falei, meu Deus, onde é que eu vou dormir? Aí alguém falou assim, missionária, eu tenho aqui um saco de dormir. Sabe aquele saco de dormir que já é fininho? E que já tá velhinho, praticamente dormir no no chão. Isso. E quando eu cheguei lá na ilha de Jábada, né, eu lembro que eu chorando, sabe? Aquela primeira noite, eu lembro que eu dobrei o joelho e orei e falei, Senhor, tudo isso. A gente está aqui com uma garrafinha de água de meio litro, né? E eu sou uma mulher, meu filho está aqui, né? Eu tenho uma garrafinha de água, eu tenho muita sede. Eu bebo muita água. Um dia que eu vou com uma garrafinha de água. E a dificuldade para a gente chegar naquela ilha, naquela canoa, né? E eu lembro que o nosso líder, o missionário Adilson, né, José, ele deu para a gente, não tem aquele saquinho de leite antigo? Sim. Então, aquele saquinho, só que era um saquinho de água, meio litro. Meu Deus. Para cada um. 24 horas com aquela garrafinha, aquele saquinho de água. E eu botei na meu cantinho e falei, Senhor, tu sabe que eu tenho muita sede, Senhor. Eu bebo muita água, Senhor. Tem misericórdia de mim. E eu passei 24 horas só molhando os lábios para aquela água dar, porque ele só ia dar um outro saquinho de meio litro no outro dia. E eu me lembro ali, falando de amor, Michel, né? Que eu dobrei o joelho, orei, chorei e falei, Senhor, tudo isso o Senhor está vendo. O Senhor me sustenta. Sustenta a minha sede, Senhor. Mas vai valer a pena. 30 dias. Né? Eu falei assim, tinha uma equipe que ia voltar com 15 e ia com 30. E o outro ia voltar com 30. Eu falei, Senhor, o investimento é muito grande. De dinheiro, de oração, né? De tempo. Então, Senhor, eu quero ficar com 30 dias. Aí fui para ficar 30 dias. Eu falei, Senhor, esses 30 dias. Nesse saco de dormir ou no chão, Senhor. As dificuldades, mas vai valer a pena. E verdadeiramente, Michel, valeu a pena aqueles 30 dias. As vidas alcançadas, mulheres sendo alcançadas, mulheres que deixavam a capital e iam para uma ilha, né? Se já na capital não tinha muito recurso, na ilha menos ainda. Sem Bíblia, sem recurso nenhum. E ali começou, e eu quero dizer para vocês que a gente tem um trabalho Majum, mulheres ajudando mulheres nas missões, onde a gente faz um trabalho de acompanhamento com mulheres líderes, esposas de pastores. E também lançamos a rede, né? Encontros com mulheres para evangelizar, para ganhar algo. E ali, na Guiné-Bissau, nasceu esse ministério, dentro das missões. Mulheres ajudando mulheres. E eu quero dizer para os irmãos que aqueles 30 dias valeu a pena. Com todas as limitações, né? Eu lembro de uma outra vez, que a gente foi para uma outra região da Guiné, quando nós voltamos, não tinha água na casa que a gente alugou. Meu Deus. E aí eu falei, lá e a gente comprava água, porque a gente passa, né? Para consulta médica. Eu sempre vou no CIBS, né, que é o Centro de Informação e Saúde do Viajante, né, da UFRJ. Então, a gente tem uma consulta com uma médica infectologista, ela acompanha, vê como a gente está, medicação, orientação de comida, tudo. Né? Então, assim, aí a gente tinha águas, né, porque eles já estão acostumados com aquela água. E aí você vai de fora, então a gente comprava as garrafas de 1,5 litro de água já na capital. E eu lembro que nós chegamos à tarde da noite, não tinha água para tomar banho, para nada. Eu falei, Jesus. Aí todo mundo foi deitar. Eu falei, Senhor, tem tanta poeira no corpo, aquela poeira vermelha. Olha, eu fui lá na cozinha, peguei uma garrafa de 1,5 litro. Foi o meu banho naquele dia, naquela noite. Meu Deus. Tomei banho com 1,5 litro de água.
Então, assim, são situações que a gente passa. Sim. Mas quando a gente vê Deus operando, alcançando as vidas, sabe? Não tem preço. Não tem. Aí, Não tem preço. 1 Coríntios 16, que eu não estou lembrado do versículo agora, mas vai dizer: todos os vossos atos sejam feitos com amor. E aí, quando a gente faz com amor, realmente, a gente nem... Depois que você passa por estudar, assim, valeu a pena. Verdade. Porque as vidas foram alcançadas. Então, foi a minha primeira experiência fora, né, do Brasil. Um país que está dentro dos 10 países mais pobres do mundo. Né? É uma realidade, as necessidades, né? Passar fome, por exemplo, na Guiné-Bissau, as pessoas comem uma vez por dia, quando tomam café de manhã, e quando vai comer já é 2, 3 horas da tarde. E não é o arroz, o feijão que a gente come, uma salada, um legume, uma farofa, não. É arroz puro. E muitas vezes, né, a gente vê elas fazendo aquele panelão de arroz com apenas um caldinho quinó. Aí a gente vai, né? A gente tem esse costume do nosso país, né, de tomar café, de almoçar, de jantar, essas 3 refeições, né? Aí belisca algumas coisas, né, ao longo do dia. Aí você chega num país que come 3 horas da tarde e só arroz. A única refeição, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde e é só arroz. Não tem nada, nem um feijão que a gente come, um legume. Uma mistura. Então, não tem. Um dos momentos assim impactantes, né, quando eu cheguei lá na ilha de Bissássima, e a gente conversando assim de tarde, e a irmã começou, ela foi virando assim, aí eu pensei que ela estava passando mal, né? Eu fui correndo. Aí eu lembro da missionária Isabel Fiona, uma bênção, uma mulher de Deus abençoada. Aí ela virou assim: missionária, ela não está passando mal, ela não está doente, não, ela está com fome. Você imagina o desespero, Michel. Emanuel, saber que aquela mulher com um filho no colo e ela desmaiando, né? Não é porque ela estava doente, é porque ela estava com fome. Eu lembro na hora, eu fui correr lá dentro, peguei a bolsa, peguei o biscoito que eu tinha, porque eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Então, essa é a realidade de muitos lugares, de muitas nações, muitos povos, tribos, línguas, né? Pelas nações, que tem uma realidade muito dura. E o evangelho faz a diferença, porque muda a história. Verdade. A gente não tem a noção, né? Aqui a gente tem a liberdade, isso. Tem a fartura. Tem a fartura. Por mais que, às vezes, a pessoa não tem um dinheiro para pagar uma conta, fazer uma coisa, mas tem uma fartura. De repente a gente não come naquele dia. E você olha assim, a geladeira, a despensa está fraquinha, né? Mas você tem um ovo, né? Uma coisa, mas você tem lá. Isso. Mas você vai em muitos lugares que realmente não tem mesmo, assim. Sabe? Tem vezes até de a pessoa reclamar que tem só o arroz e o feijão, lá só tem um arroz. Então, assim, a obra missionária, ela é desafiadora. Sabe? E é uma obra de fé. Porque, como, né, a gente fala, né? Você larga, né? Você deixa a casa, né? Aí meu marido e meu filho, de vez em quando, falam com ele assim: vamos fazer treinamento, vamos pra cozinha. Aí a gente sai, procura deixar a casa, né? A despensa, o freezer, né? Bem abastecido para aqueles dias, para que eles possam, né? Só assim esquentar. Mas você deixa isso tudo. Né? Por causa desse grande amor de Jesus que nos alcançou. Quanto tempo vai ser isso agora na África? Qual o período agora? Isso a gente está trabalhando para cá. Vamos ver se nós faço parte da AMEIBS, né? De Queimados, Associação Missionária Evangélica, o Bom Samaritano, pastor Robertinho. E a gente está com a pretensão de ficar um mês. Porque a gente tem uma missionária brasileira que está na Tanzânia. Então, ela tem contato ali com Quênia, Zâmbia e Malawi. Que são tudo fronteira da Tanzânia. Então a gente a proposta é que a gente fique um mês para poder percorrer essas 4 nações. A base vai ser na Tanzânia, né, com ela. E dali a gente vai para esses outros países. Vai para outros países. Então uma viagem assim custosa, porque não é só no lugar, né? Você tem toda essa deslocamento, a logística isso aí. De tudo, de né? tudo. Como fui na Europa ano passado. A gente fomos para a Sérvia, né, Hungria e Albânia. Albânia é o país mais pobre da Europa, do leste da Europa. Gente, e aí a gente foi, né? Fomos para a Sérvia, da Sérvia fomos para a Hungria e fomos para a Albânia também. Aí ficamos lá 20 dias. Foi pouco. 20 dias. 20 dias. Foi pouco, porque assim, você vai ver a necessidade, né? Quantas pessoas vão, missionária, na equipe, assim, nesse... Como é que é o planejamento e quantas pessoas vão? Nós, geralmente, por exemplo, assim, a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, e ali o pastor coloca, né? Vamos ver, por exemplo, semana que vem agora nós vamos para Guiricema, Minas. Então, a gente está com uma equipe com 36 pessoas. Nacional, né? Nacional. A gente vai de ônibus. Mas uma viagem transcultural,
Aí se torna assim, um pouco menor, porque o custo é grande. É maior, né? Né? Quando eu fui na primeira vez, em 2016, Deus nos abençoou que nós fomos com uma equipe de 26. Sim. 26, uma equipe grande, sabe? Não é o normal, e o Não número é. desse, né? Não é, porque o custo é alto. Né? E hoje, assim, com toda essa situação financeira, né, de mundial que a gente está vivendo, essa crise, Sim. nos transportes de combustível, Sim. as passagens estão Ficou mais mais caro. caras. Hoje, pra gente ir pra Tanzânia hoje, tá na faixa de R$10 mil, ida e volta. Meu Deus. Então, assim, Só a passagem. só a sem passagem. Só passagem. Fora, Mas aí a passagem é comprada ida e volta. ida e No caso, volta. esse valor ida e volta. ida e volta. Por pessoa. Por pessoa. E cada 20 missionário, pessoas. Quantas? Meu Deus. e cada missionário custeia as suas A sua despesas. despesa. Não é a Associação Missionária Amigos que banca. Ela é o canal, né? Faz o contato, organiza, mas cada missionário é responsável pela sua despesa. Então, só De passagem de também. passagem, de alimentação. Por exemplo, até que a gente chegue na Tanzânia. É quase 2 dias de viagem, de voo. Então, você tem um café da manhã. Mesmo que você está lá em trânsito, né, nos aeroportos, mas você precisa tomar um café, ou almoçar, ou jantar. Sim. Se você não voa, a gente tem alimentação, Pode já levar, não? incluído. Pode levar, não? Daqui, levar uma bagagem de... A bagagem vai. Eu vou levar vai. um montão de biscoito. Biscoito a gente pode levar, a gente leva, né? Meu filho, na outra viagem, ele comprou as 2 latas assim, de suplemento, né? Que equivale a uma refeição. Não, mãe, leva que só não tiver comida lá, né? Dependendo do lugar. Mas a gente leva biscoito, essas coisas. Mas assim, você precisa, né? Sim. No voo, a gente tem alimentação. A gente tem que trabalhar muito a mente, né? Como, Isso. tipo, é uma situação assim de falta mesmo de recursos para sobrevivência, né? Isso, vê você que precisa ter. Levar alguma coisa, né, sua. Nas viagens à África mesmo, a gente levava biscoito, clube social, aquela coisa toda. E às vezes a gente andava horas, né? De uma aldeia até a outra, eu já dividi barra de cereal, Eu imagino. né? De pegar a barrinha e dar um pedacinho para cada um. Cada um vai pegando um pedacinho. Porque você dá vê um que- ânimo. É. Quando você tá assim, com fome, já andando muito Acho que a pressão tempo. baixa, a glicose baixa. É desse jeito. A que glicose você- baixa. Mas Meu é desse Deus. jeito. Um pedacinho de barra de cereal já dá uma ânimo. Então, a equipe missionária. Então, você divide ali, né? Então, assim, é desafiador, né? O gasto das equipes são menores. Por exemplo, para a Europa, no passado, nós fomos em equipe de 6. 6 pessoas. 6 pessoas. Só 6? Fomos 6. Porque nós tivemos um gasto de 12 a 13 mil reais. Tem hospedagem lá também? Tem hospedagem. Tivemos. Em todos esses lugares nós tivemos missionários, no caso CIU, perdão, Que- missionários brasileiros, né, que era nosso contato lá, que nos recebeu nesses países. Sim. E que nos conduzia, né, nos trabalhos que nós íamos fazer. Sim. Então, E assim, fica hospedado na casa de pessoas ou é o hotel? Não, ficamos em Na casa. 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 Escola, igreja. Entendeu? Aí, por exemplo, na Europa, graças a Deus, a gente não precisou levar colchonete. Uhum. Mas, por exemplo, na África, agora a gente já não fechamos esses detalhes ainda, mas a gente põe na bagagem o colchonete, roupa de cama, Tem que ir bem preparado. tudo de né? uso Bem pessoal a gente leva. A única viagem assim que a gente não levou nada disso foi o Chile, porque foi uma época que era frio lá. Então os irmãos estavam tão assim animados, né? A experiência de hospedar viajando. um missionário, não, de tá. hospedar um missionário. A igreja de lá, no caso, né? Que os irmãos abriram suas casas. Ah, Foi a que primeira legal. vez que eu fiquei hospedada em casa, na casa dos irmãos. Né? Puxa, E muitos assim, não, pastor, é comigo. Os irmãos assim, querendo nos receber. Querendo. Foi uma experiência nova também, Legal. né? No Chile. Mas geralmente a gente vai, leva colchonete, roupa de cama, tudo. Tudo que a gente vai usar, o básico também, nada, porque os passa as malas, né? É. Então, assim, você leva tudo. Sim. Aí fica hospedado, dorme no chão, né? Escola, igreja, ou a casa de alguém, mas você tem que levar. Missionário, esse subsídio, como é que é feita essa... por exemplo, por pessoa, né? A missionária recebe uma oferta, recebe algum valor assim de igrejas que querem ajudar? Como é que é feita essa... A gente faz toda assim uma mobilização, né? Irmãos que já conhecem, igrejas, né? Por exemplo, que eu já vou pregar, que já conhece, que a gente testemunha. Então, como sempre que a gente vai fazer uma viagem dessa, né? Com um gasto maior, um desafio maior, a gente compartilha nos grupos, a gente faz campanha, a gente faz vendemos cantinha, vendemos quentinha, a gente faz cantina na igreja, né? Faz sorteio, né? E aí a gente vai levantando, né? Parecia impossível, porque na Europa, ano passado, né, com toda aquela dificuldade, e eu falei, Senhor, 3 nações, Senhor. Né? Mas aí chegou, né, também, né, a benção, né, do imersão dela, Ajudou. que ajudou, né, a oferta, nas inscrições, juntou tudo e deu para a gente ir e voltar. A igreja local também. A igreja ajudou um local, pouco, né? Sabe? Entende? Não, por exemplo,
A quentinha que a gente vende na igreja local. Os irmãos abençoam, a gente faz oferta, levanta oferta. Então vai juntando, né? E é orando, né? Obra missionária. Qual o nome da igreja local mesmo? É verdade. Vamos fazer. Igreja Batista Nova Jerusalém, lá na Chatuba Mesquita. Aleluia. E o nosso pastor, o pastor Antônio Carlos Moreno. É nosso pastor presidente, né? Que é onde acontece a imersão, entendeu? Isso. É onde vai acontecer o local da imersão. Fantástico. E, assim, eu vejo que a igreja que contribui com missões, não só a igreja, né, em si, instituição, mas nós como igreja, né, nós estamos cumprindo com o ID, né? Verdade. Porque às vezes a pessoa não pode ir, Isso. né? Não tem um chamado, não sei, mas ela sente no coração de abençoar de alguma forma, né? Explica Ela pode aquela estar frase que orando, vocês falam de missões. Como é que pega A gente costuma dizer, né, a turma da missão, Olha né? só, Costuma dizer interessante. Vale o que corte, vale o corte. Que missões se faz com joelhos que se dobram, que é a oração. Não tem como avançar na obra missionária, alcançar os povos sem oração. A oração precisa chegar primeiro. Né? A intercessão, o preparo do missionário, saber que a gente vai, tem, né, irmãos orando por nós, cobrindo a nossa vida. Espiritual. Então, missões se faz com os joelhos que se dobram, com o joelho da igreja, com as mãos que abençoa, com a carteira que se abre, Oh, glória. o pix feito, Aleluia. Amém. né? Uma quentinha que se Recebe aí. compra, né? Verdade. Algo na cantina, o que a gente faz, arrecada esse dinheiro. Né? E missões se faz com os pés também que vão. Aí você não pode ir, você pode orar. Você não pode ir, mas você pode ofertar. Entendeu? Né? E os pés que vão. Oswaldo Smith é conhecido como o Senhor Missões, da Igreja Batista do Povo no Canadá, já falecido já há muitos anos. Ele tem uma frase que ele diz assim, e eu adotei, Michel, essa frase. Se você não pode ir, Michel, envia um missionário, envia um substituto. Aí eu falo assim, não pode ir, não? Envia-me, né? Aí você já chega lá, estou vindo em nome de uma multidão. Isso aí. De uma multidão Isso, daqueles que me enviaram. Isso. Porque a obra missionária não é, eu sou missionária, é a igreja. Isso aí. Verdade. É a ordenança de Jesus para a sua igreja. Então, todo o trabalho missionário é o trabalho da igreja. Sim. Então, ela se faz com os joelhos que se dobram, com as mãos que abençoam, os pés do missionário que vai e a igreja que envia. Sim, verdade. Né? A igreja está enviando. Então, ajudou aqui, com um pouquinho aqui, mas no final é a igreja de Cristo. Eu não sou membro da igreja da irmã Sueli, da missionária Sueli. Sou lá da Assembleia, lá do centro do Rio de Janeiro. Não tem problema. Mas Santa se Cruz ela da tá Serra, orando, de Caxias, isso que vai assistir. aqui, Aleluia. Toca esse. Da igreja do Michel, ô glória. Aleluia, meu Deus. Né? Aleluia. Mas é a igreja. É verdade. Então, a igreja é que envia. Isso aí. Não é um missionário isolado, sozinho. Precisa ter essa cobertura da igreja, dessa ligação do povo. Verdade. Então, quando a gente fala de missões, né, tem uma outra frase que vai dizer assim: evangelismo é a igreja crescendo onde a igreja está. Ali ao redor da sua igreja, né, perto, próximo. Agora, missões é a igreja crescendo onde ela não está. Verdade. Fazer uma missão na África, né, lá na Tanzânia. Desejamos estar lá. É a igreja de Cristo, né? Aí os irmãos, né, que abençoa, que ora, a gente não está lá, mas a igreja crescendo lá na Tanzânia. É a igreja do Senhor Jesus. É verdade. Então a gente precisa ter esse olhar que a obra missionária é a ordem de Jesus para a sua igreja. E quando a gente cumpre, nós estamos obedecendo e estamos tendo cooperadores do Senhor na sua grande seara. Verdade. Então a gente vai e compartilha do amor de Jesus. Amém. Verdade. Amém. Meu Deus, é muito Como bom. não transcender do lado dentro dessa, velho? Jesus do céu. Velho. Deus é bom. Maravilhoso ver as experiências, né? Então, Muito bom. isso. Se deixar Muita aqui, experiência. é 3 horas de podcast, velho. Meu Deus, vigília. A gente vai para vigília. Mas Não, é benção. Qual é a expectativa, missionário, agora para a próxima viagem? Olha, o coração tá cheio de expectativas, porque a última vez que eu fui à África foi em Moçambique, foi em 2020. Foi logo assim, né? A gente estava meio isolado lá em Moçambique. E aí, quando nós chegamos, e que encontramos a notícia da Covid. Meu pai. Foi em janeiro, abrimos um ano, né? Aí, numa outra equipe, a gente abriu o ano já no país. Então, assim, quando eu cheguei aqui, que a gente foi saber o que estava acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo, foi a Covid. Ficou quanto tempo lá? Ficamos uns 20 dias. E pôde viajar para voltar? Não, a gente voltou, porque a gente compra passagem de ida e volta. É Ainda porque- não estava ainda aquela explosão, Porque é estava em no março, início. né? Em março Ainda não que, teve que o- vai É, Foi logo lockdown, não, né? em finalzinho de janeiro, início de fevereiro, que a coisa Mas já tava tava os boatos, né? Coisando, sim, sim. Ah, veio sim, antes, sim, né? sim, Eu sim. vim antes, viemos final de janeiro. Então, aí a passagem subiu muito. A gente tinha a pretensão naquele ano de ir à Índia,
que é um dos alvos de oração também. Eu espero um dia, né? Sim. Ministrar as mulheres na Índia. E aí, quando nós chegamos, né, toda aquela dificuldade, então, tem 6 anos que eu não vou à África. Então, assim, com uma expectativa. Uma boa expectativa, né? E é uma outra área, né, da África, no outro lado do continente, né, na Tanzânia, Malawi, Quênia, Zâmbia, é o desejo do coração. De estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Legal. Eu queria fazer uma pergunta bem interessante. Qual é a sensação, o sentimento que você tem de saber, assim, de ter aquele pensamento assim, poxa, meus irmãos estão contribuindo com isso. A igreja está contribuindo. Qual é o sentimento do missionário? É uma alegria, porque é o companheirismo. Sabe? Sim. Você vê que você não está indo só. Né? Porque quando alguém abençoa, ela contribui, ela está indo junto. Sim. Ela se preocupa, né? Estamos juntos, né? Como cooperadores. 1 Coríntios 3:9 diz que nós somos cooperadores do Senhor, na sua grande seara. Então, o sentimento de cooperação. Eu costumo chamar, às vezes eu boto assim lá no grupo da igreja, né? Os companheiros da seara do mestre. São os meus companheiros da seara do mestre. Então, qualquer um que chegue seja orando, né? Ou ofertando, o sentimento é de companheirismo. Isso faz bem, né? Faz bem. Muito bom. Entendeu? Algumas situações que eu já fui e alguns perigos, né? E a gente saber que a gente pode mandar uma mensagem, pedir oração, e que tem gente que está orando. Sim. Né? Não foi, né? Nos pezinhos não foi, mas está lá orando. Então, essa cobertura é muito importante. É importante. Não dá para ir só. Não, é assim, com pensamento nem só de proporcionar que a missão venha acontecer, mas de manter o sentimento do missionário lá, né? Que ele está sendo abraçado financeiramente, que está sendo mantido lá na obra. Eu acho que é muito importante. Estou aqui, estou na retaguarda, né? Você está indo, mas a gente está aqui orando, né? Então é um sentimento assim de muita alegria, assim. Tem alguém por trás disso, né? Tem alguém também que está nessa missão. Verdade, importante. Verdade. E ao longo desses anos, tanto no trabalho na igreja local, como agora assim envolvida, né, com missões esses anos todos, a certeza de que eu não estou só. Sim. A certeza de que Deus está conosco. Mas você saber que você tem alguém, que você tem irmãos de fé, que está junto, que está apoiando, que está sustentando. Isso faz toda a diferença para o missionário. Sim. Então, agora, pegando um gancho do que o Michel perguntou, algo que me preocupa é que a gente vê a informação que a senhora passou de que no ano passado só foram 6 pessoas para a Europa, por causa do custo. Ou seja, isso é uma reflexão, tá? Não é nada como perguntar, é uma reflexão. Será que nós hoje, como igreja evangélica, que cresceu muito no Brasil, forte, hein? Aqui no Rio de Janeiro, né, não sei em termos de percentual, será que nós estamos preocupados? Aí vê o que eu te falei do transcender. A gente aprende, empreende, melhora no louvor, melhora a mídia da igreja, equipamento de som. Mas na hora de transcender, para enviar pessoas para fora da nossa... Porque falou tudo, o evangelismo é o nosso crescimento aqui. Mas na hora que eu vou transcender, para abençoar alguém para ir para outra nação. Porque é o que a irmã falou, uma associação não tem estrutura para bancar. Então, cada um vai ter que se bancar. E às vezes, não é só a igreja local. Outras igrejas que vê o trabalho sério, porque... O que eu acho importante, o Michel, e te agradeço mais uma vez a oportunidade de dar essa voz à missionária Solidu, porque está falando de alguém aqui, irmãos, que vive isso. Quem conhece, entendeu? Vai saber que está falando, não é verdade, não é porque o filho dela tá... Qual o nome do filho mesmo, bonitão que está ali? Álvaro Rodrigues, né? Tem que dar o nome do filho. Álvaro Rodrigues Dutra. Isso. Bonitão, solteirão, mas depois isso é outro assunto. Aí é outro evento. Isso é outro evento, né? Líder do jovem lá da igreja, aleluia. Tem um marido também, né, gente? Meu amado. Não. Paulo Roberto Dutra, amado, né? Senão vai ficar triste. Que não vai, bicho. Ele não chega de missão, mas abençoa, né? Apoia, né? A gente vai me levando, ele diz que ele e meu filho diz que eu levo a casa comigo quando eu vou. Mas voltando, aí você vê o ponto. Mas só 6 pessoas irem, porque a gente está realmente precisando transcender, mano. Com certeza. É o que eu falo desse evento agora, até pegando o gancho. Você que vai nos ouvir, você que de repente não pode ir lá na Chatuba, né? A gente falou que o evento é lá na Chatuba. Gente, abençoa, o Pix é para conta da igreja. Faz contato com o Michel, faz contato depois aí, né, nas nossas redes sociais, fala, olha, eu não vou poder ir nesse evento, 4 de julho, mas eu fui tocado pelo que ela falou, pelo que ela está vivendo. E realmente é verdade, nós como igreja temos que apoiar, não é só ela não. Agora para a África, qual a equipe, quantos mais ou menos estão indo? Estão tentando se organizar para ir? No momento a gente tem 5. Aí, isso me preocupa. Isso me preocupa, porque está faltando talvez em nós, como igreja de Cristo, transcender, mano. O amor. Isso aí. Primeiro o amor.
É verdade. Porque ela falou algo sério aqui. A missão é o joelho que se dobra, a mão que oferta e os pés que vão. Eu não tenho condição de ir. Trabalho, meu trabalho não me libera, minha empresa não, né? Meu negócio. Ok. Tá aí, varão. E aí? E a tua mão? E o Pix? Eu lembro daquela passagem. Vai lá, vê lá que ela tá falando aqui, não é mentira. Vai ver as missões, vai ver lá o Instagram, né, as redes sociais, procura saber. A MIB, né? Associação. A MEIBS. Existe, então, assim. Ou você quer dar desculpa? Você tá se enganando. A Deus você não está enganando. Nós estamos nos enganando, Varão. Que evangelho é esse, Varão? Que buscar o reino de Deus em primeiro lugar nós estamos fazendo, Varão? 5 pessoas sendo investidas. Ou isso é custo. O investimento é só trocar o equipamento de som? É só pintar a igreja? Polêmica, hein? Entendeu? Isso não é investimento. Colocar um LED. Jesus. Painel de LED. Isso. Fazer, né? Gente, eu não estou dizendo que isso é errado, não, tá? Por favor, agora. Enviar missionários. Não é que eu não posso ir. Eu não abençoo, tendo condições de abençoar. Eu não invisto para pessoas irem. A gente tem que repensar. Sim, tem que repensar. 5 pessoas, 6 pessoas da Europa, agora só 5 para a África. Temos que repensar isso. Nós temos 5 no grupo. Detalhe, nós temos 5 ainda. Aí quando vai chegando perto, que você começa a finalizar, ver realmente dia. Vai saindo. Vai saindo, porque o custo. Entendeu? O custo da passagem é alto. Né? A gente vai agora para Guiricemas na semana que vem, 22, 23, 24, passar o final de semana. É R$250. Só a passagem, né? Só a passagem. Aí não pensamos nada de alimentação. Não, aí tá incluído assim, porque como é perto, né? Tá incluída. A gente vai ficar numa escola, né? Vamos ficar no colégio lá em Guiricema. E a gente veio aqui na escola, vamos fazer evangelismo cruzada, mas é R$250. Então mas a alimentação na escola, como é que fica? Não. Esses R$250, porque, por exemplo, a nossa equipe MEIBS, né, é o Lar Bom Samaritano em Queimados, pastor Robertinho, a gente faz um trabalho lá toda a última quinta-feira, né? É uma consagração que a gente faz no lar de idosos. E a gente faz a consagração, um momento para orar, né, por eles, orar pela obra missionária também. E a gente ministra a Santa Ceia para os idosos que são crentes, pastores, legal, missionários, diáconos, né? E eles esperam, Michel, com ansiedade, a última quinta-feira do mês. Porque é um momento de culto, de ministrar a Santa Ceia, momento de evangelismo, porque vão chegando novos idosos que não têm Jesus. Sim. Lá tem sido um campo missionário. Abriu agora, nós fizemos na última quinta-feira de abril, 4 idosos aceitaram a Cristo. Maravilha. Então, assim, essa equipe, essa MEIB, ele tem um ônibus. Então, como já tem um ônibus, o preço fica menor. Então, por isso que dá pra gente fazer R$250, uma refeição simples também, não vai comer queijo, presunto, tudo. Mas é uma comida simples, mas que a gente consegue ir em um número... geralmente, a gente consegue preencher um ônibus com 44 lugares, né? Mas aí, quando você fala de uma viagem... internacional, se pagar R$10 mil, aí algumas pessoas dizem, mas por que vai tão longe? Tem tanta coisa para fazer no Brasil. Mas aquele que nos manda aí diz Jerusalém, Judéia, Samaria e simultaneamente até os confins da terra. Então, aquele, né, que manda, ele dá as coordenadas. E a ordem aí não é ficar só em Jerusalém, não é ficar só na Chatuba, não é ficar só aqui em Santa Cruz da Serra. É ir. Aí a gente pergunta, todo mundo vai aos confins da terra? Não. Mas a igreja em si, toda a Jerusalém, toda a Santa Cruz da Serra, toda a Chatuba, ela vai alcançar. Toda a igreja pode ir, porque está aqui. Agora, ela manda, ela dá o sustento e ela pode enviar para ir aos confins da terra. Então, às vezes, a igreja ainda tem aquela mentalidade de só Jerusalém. Mas o Senhor nos vai dizer em Atos 1:8, é essa esfera. Ela vai crescendo, sai daqui de onde nós estamos e ela vai crescendo, até chegar aos confins da terra para levar as boas novas. Aí, Michele Agnes, né, aquela irmã que nós falamos, né, lá da meia da Via Expressa, quantas pessoas ela já tinha encontrado na igreja? Mas aprove o Senhor que fosse uma equipe de missionários do Brasil para pregar no Chile e que Deus nos usou para alcançar Agnes. Aleluia. Sim. A nossa mente limitada, a gente pode dizer que não precisa. Sim. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Ele mexe, né, tira você daqui, leva ali, porque Ele tem para alcançar. Quando a gente olha para Atos, né, 8, Filipe, bombando em Samaria, as pessoas se convertendo, sendo curado, sendo liberto, transformado, e aí o Espírito Santo tira Filipe daqui e bota lá na faixa de Gaza para alcançar o eunuco. Você sairia daqui? Senhor, as coisas estão acontecendo aqui, Senhor, em Samaria. A igreja está crescendo, Jesus. A igreja está crescendo, está tão bom. Aqui.
Estamos vendo um milagre acontecer. Como Por os que que eu tenho que sair discípulos, daqui? né? Senhor, vamos fazer 3 cabanas, tá bom ficar aqui. Jesus. Mas o Espírito Santo tira Filipe daqui e leva Para transcender. para transcender. Deixar Deus fazer em como Ele Gaza, quer. para alcançar aquele Aleluia. eunuco. E aquele eunuco chega na Etiópia com as boas novas de salvação. Então, o olhar do Espírito Santo, queridos, não está sempre no outro. Está sempre mais à frente, mais avante de Meu nós. Deus. A nossa mente é pequena, o nosso olhar é pequeno, mas os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Amém. Então, a palavra, né, do Senhor em Salmos, acho que o 34, vai nos dizer que o Senhor conhece todos os moradores da terra. Verdade. O Senhor que formou o coração de cada um deles. E aprove-nos. Aprove o Senhor nos levar naquele dia para alcançar a Agnes, aquela mulher destruída, largada, querendo se matar. Mas naquela tarde, né, final de tarde, o espírito de vida alcançou Agnes e mudou a história de Agnes. Para a glória do nome dele. Aleluia. Então, a gente precisa ter esse olhar, deixar de olhar só numa direção. Meu Deus. Fazer como, né, fazemos muitas vezes como Ló, né, que só olhou para Sodoma. Pasto verdejante, próspero. Mas precisamos olhar como Abraão. A Bíblia diz que naquela passagem de Gênesis 3, o Senhor botou Abraão lá no cume e ele olhou para todas as direções, Michel. Norte, sul, leste, oeste. Deve ser esse o olhar da igreja. Não só em Jerusalém, mas norte, sul, leste, oeste. Aleluia. Aleluia. Que vai nos levar à Tanzânia, se o Senhor permitir, Em nome que não vai nos de levar a Malawi, a Quênia e Zâmbia, né? E podemos encontrar, talvez, condições mais adversas do que Moçambique e Guiné-Bissau. Mas vai valer a pena. Porque vidas serão impactadas Aleluia. com as boas Meu novas de Deus. Jesus. Mulheres serão alcançadas para a Glória a glória de Deus. Deus. Espírito Então, Santo. eu posso dizer que cheio de expectativa e que vale a pena. Amém. Amém? Amém. Muito, Aleluia. muito bom. Então, Eu vou confessar, eu sentindo a presença de Deus. Aleluia. Muito bom. Até esqueço de trocar a câmera. Muito bom. Missionária, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou conversar com o Emanuel, ó. A gente vai... Eu quero saber uma informação agora, mas eu vou falar o que eu vou fazer depois. Agora, eu preciso saber que a senhora me informe. Qual é o valor total dessa viagem? A gente vai deixar a informação aqui. A gente precisa deixar essa informação. Né? Até porque uma parte do valor vai ter a ajuda do... Em nome de Jesus. Vai ter uma ajuda? Amém. Da imersão? Do imersão dele? Em nome de Jesus. Vamos. Vai ter a imersão. E aí vai ter outras pessoas que vão... Para isso. Amém. Vai vão em Santa abençoar. Cruz da Serra, Caxias. Que vão abençoar. Só. Qual é o valor total da viagem? Eu vou botar o link do seu Pix bem no rodapé Amém. desse episódio. Vai ficar direto. Eu vou botar do início até o final. Amém. E aí quem assistir vai ver lá, tá? Depois a gente vê a parte de edição de corte, como é que vai ficar. Mas no episódio em si mesmo vai ter todo o QR Code, se for QR Code, se for o número do Pix, se for alguma coisa, para a pessoa entrar em contato, eu vou deixar lá. Eu queria que você me falasse qual é o valor total dessa viagem. E aí depois a gente continua, a gente já vai partindo para o final. Amém. Amém. Você falar dos agradecimentos, você falar mais um pouco do imersão e Tá. qual a expectativa para a gente Fechou. poder Deixa. abençoar. Tá bom. Olha, a gente ainda vai comprar passagem ainda, né? Mas hoje a passagem está em volta de R$10 mil, ida e volta. Né? Então, eu creio que a gente consiga ir até uns R$15 mil. Porque a gente vai ter alimentação, né? Todos esses dias, 30 dias, né? De alimentação, transporte. Né? Sim. E aí, para onde a gente vai, aí a equipe São outros- que custeia, né, o transporte para ir, tanto, né, na Tanzânia como nesses outros países que a gente quer ir também, passar ali, de repente, 5 dias, uma semana em cada um desses países. Então, todo esse custo que a gente tem. E aí a gente faz, né, nesses trabalhos, a gente faz trabalho com as crianças, a gente vê lanche, a gente faz tardes evangelísticas com as mulheres, a gente prepara um lanche. Lanche Né? também. Porque aí foi interessante, naquela primeira viagem à Guiné-Bissau em 2016, quando eu me deparei com aquelas mulheres, irmãos, sem nada. Muitas líderes, nem Bíblia não tinha, Michel. E aí, ali a gente levou e eu falei assim com o Senhor, Senhor, se o Senhor me permitir voltar em 2017. A gente faz chás, hoje agora, né, já deve estar aí quase, né, às vias de começar um chá de mulheres na igreja, com mesa posta, né, coisas gostosas, uma tarde abençoada. E as mulheres das nações, né, dos países pobres, não tem isso. Meu Deus. Então, o Majum nasceu na Guiné-Bissau em 2016 nesse contexto. E eu falei, Senhor, se o Senhor me permitir voltar ano que vem, eu quero fazer um trabalho com as mulheres. Eu quero levar a Bíblia, eu quero levar material de treinamento. E aí a gente leva, Michel.
Você leva lá a toalhinha rosa. E conseguiu ir, né, no outro tem um ano, banner, eu levo tem uma malinha pequena, aquela mala de mão, que é só do Majum. Aí eu levo ali um vaso, né, um vaso pequeno, porque vai na mala, né, mais um arranjo de flores, nem as toalhas, né, e a gente leva, compra as coisinhas lá para a gente fazer e o recurso para fazer um lanche simples, mas a gente faz um lanche dentro daquela cultura, daquela localidade. Então a gente faz esse trabalho, né, com essas mulheres. Eu falo, Senhor, um pouco do mundo que a gente tem. Sim. Sabe? Eu falei, Senhor, na época eu falei, Senhor, eu tenho tantas Bíblias de estudo, material. E naquela época o Senhor nos abençoou, eu consegui levar em 2017, né, 14 Bíblias de estudo da mulher. Foi na minha mala, postilinha com treinamento, assim, para dar um pouco, querido, repartir um pouco com as mulheres das nações que não têm. Na viagem a Moçambique, nós fomos numa aldeia que ninguém tinha Bíblia. As primeiras Bíblias nós que levamos. E eu tenho uma foto assim, entregando uma das Bíblias, assim, sabe? São coisas assim, impactantes que Deus nos permite, né? Cooperar com o Senhor. E então a gente leva, então acredito que uns 15 mil reais a gente consegue comprar passagem e ter essa provisão para passar lá uns 30 dias. Nesses mais 15 mil. 15 mil reais. 15 mil reais. Entendeu? Bastante coisa. Mas Deus vai enviar. Vai. Estamos orando, crendo. Vai ultrapassar isso, para poder abençoar outra companheira lá, que de repente esteja no aperto lá, para poder completar. Você vai orando, né? Então, por isso que assim, as equipes são menores, porque o custo é alto. Sim. Né? Então, mas só mesmo, né? O Senhor e... Eu creio. Amém. Eu creio. Ó, você que tá aí do outro lado, deixa eu botar a câmera aqui para mim. Você que tá aí do outro lado, ó. Você crê? Como é que tá a sua fé? Você crê? Acredita? Você pode fazer uma parte. Vai gerar um corte aqui. Você pode contribuir com uma parte disso. A gente vai deixar o Pix aqui. O Pix é o quê? É e-mail, telefone? Como é que é o Pix? Telefone. É telefone? A gente vai deixar aqui. Eu vou deixar aqui embaixo o Pix, tá? Vai aparecer aqui embaixo. Nesse corte aqui, o Pix para você contribuir com essa missão, com essa ida da missionária Sueli Dutra. Em setembro. Em setembro agora. Você tem um tempo ainda. Você vai receber seu pagamento, você vai receber sua oferta, você vai receber seu salário, sua prebenda, pastor. Você vai receber seu pagamento, você vai vender, você vai transcender. Isso. Você vai transcender agora através de um gesto de amor nesse Pix que está aqui embaixo, ó, anotado aqui, para contribuir nessa obra missionária. Para que o Senhor possa transcender também na vida de outras pessoas. É verdade, né? verdade. E você vai sentir no seu coração essa alegria, essa paz dentro do seu coração. Eu vou deixar essa aqui, além de já estar no vídeo, já vai ficar desde o início até o final, eu vou deixar o Pix já anotado aí, pessoal, que puder contribuir. Pena que eu não tinha falado isso no início, né? Mas não, faz parte. A gente faz um corte desse corte, bota no início. Fechou. E vai falar aqui. Fechou. Tá bom? Glória a Deus. E eu queria, Manuel, vamos lá, Manuel, que você falasse um pouco, pra gente encerrar, que a gente tá num horário bem... qual é a sua expectativa para essa edição agora da imersão, principalmente com essa missão de contribuir com a viagem da missionária? Então vamos lá, Michel. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos lá. Só para deixar claro, a imersão tem palestra. Sim. Então, assim, quem contribuir, investir com R$40, que é o valor que nós colocamos nessa edição, ano passado foi 35, né? Demos essa atualizada para R$40. A data vai ser 4 de julho, lá na nossa igreja, Batista Nova Jerusalém, em Chatuba, Rua e na Serra 430. Vou de ônibus, tranquilo para chegar lá. Marcamos o horário de 8h30 às 14h, porque já começa 8h30 da manhã com um coffee break. Então, assim, você que vai se deslocar, de repente, 6, 7 horas da manhã, pessoal, o Férvaro, que vai vir de Santa Cruz da Serra, Caxias para lá. Nilópolis já está próximo, né? Próximo mesmo. Então, vai vir as redondezas aqui, os confins da terra aqui da Baixada vão se unir, vão para lá. Amém. Então, assim, chegou com fome, tranquilo. Não precisa tomar seu café em casa, não. Mulher que gosta de, né, se maqueia, tranquila, com o carro, vá lá. Porque 8h30 já começa com coffee break. E depois iniciamos lá dentro da igreja com um momento de louvor, oração e vamos para a palestra. Quem vai estar palestrando lá, Michel? Flaviano Vaz, um fotógrafo muito conhecido em Nova Iguaçu, cara top, de 15 anos, casamento, MK. Flaviano Vaz, ele vai falar sobre o poder da luz. Olha o tema das palestras, o poder da luz. Bianca Simonzinho, fundadora e presidente do Instituto Mundo Novo lá na Chatuba, nossa amiga, pessoa que tem nos abençoado, vai palestrar dessa vez, missionária, sobre o poder da transformação, pessoa que tem autoridade para falar sobre isso, o trabalho de impacto social que ela faz ali nas crianças, na Chatuba e fora da Chatuba, da cidade de Mesquita. Pastor Anderson Nogueira, não lembro da igreja que ele faz parte. Edificados. Eu sei que
genro da diaconisa Soninha lá da igreja, vai falar sobre o poder da espiritualidade. Perdão, pastor, não lembro da igreja, mas eu sou benção. Vai estar, inclusive, pregando lá amanhã. Amanhã no coisa do Ministério da Família. E a nossa amiga Raíssa Alves. A psicanalista vai estar falando sobre o poder das conexões, uma das idealizadoras do Conexão, em Nilópolis, que agora está se estendendo a Caxias, não é isso? Está vindo para Caxias. Ela vai estar lá também com a gente lá. Ou seja, vão acontecer essas palestras, a gente vai ter um momento de patrocinadores. Então, ou seja, você que quer investir R$40, mas você que já é um empreendedor, depois pode deixar no vídeo lá o meu zap, o que for para a pessoa me procurar, porque a gente precisa de patrocinadores para bancar o evento e talvez dentro desse patrocínio ofertar, porque todo o Pix e os patrocínios estão jogando no Pix da igreja. Para as pessoas entenderem que o evento, a igreja tem participação com isso. Sim. Mas perfeita essa ideia de jogar também, quem quiser de repente falar direto ao missionário Soliduta para abençoar sem problema nenhum. Mas a nossa expectativa é que dessa vez temos um número de inscrição que passe dos R$3.000. Né? Quanto mais inscritos, melhores. E repito, se você não pode ir presencialmente, mas foi tocado pelo que foi falado aqui, isso, irmãos, é algo muito sério, porque foi bem falado aqui, ide, missões, tudo isso está no coração do nosso Pai Celestial, do nosso Criador. Não é uma invenção da denominação, de um organizador de evento, não. É algo da palavra de Deus, um mandamento da palavra, e pregar o evangelho a toda criatura, ir de as nações, né? Fazer discípulos. Então você pode fazer orando, contribuindo. Então, assim, se você entende que você quer participar disso, mas não pode ir lá nesse dia por causa de algum compromisso no dia 4 de julho, oferte como uma pessoa que está comprando ingresso, abençoando alguém para ir lá assistir, ou então oferte até como patrocinador. Sim. Direto no evento, ou então queria fazer direto para missionário Soliduto. Essa é a intenção, estamos aqui. Então a expectativa, Michel, é que seja realmente um evento sobrenatural. Que Deus te abençoe, que Deus use os palestrantes, que Deus... O momento de network, porque no final tem um almoço, tudo com os R$40. As palestras, o café, o almoço no final. Nem paga o almoço, né? R$40 não paga o almoço. Verdade. Se formos sair fora, nem paga. Sim. É muito bom, muito bom. Eu fico feliz, mais uma vez, Manuel, de estar sendo mais um canal. Amém. Né, eu não vou falar de divulgação, porque aí fica, acho que, muito raso. De expansão. Amém. De expansão. Porque o reino de Deus é verdade. É de expansão. Aleluia. É de crescimento. É de Aleluia. avançar. É para transcender. Aleluia, glória. Isso aí. Pegou, hein? Então, ele pegou a visão. Desde a outra vez, ele falou muito isso. Quero agradecer de você ter escolhido esse lugar para poder fazer isso. Amém. Né? E eu ser, mais uma vez, esse canal de bênção. Em nome de Jesus. E eu quero deixar a minha palavra, né? E a minha... Não é que eu não sou ninguém, né? Mas assim, eu quero deixar aqui o meu espaço, a minha bênção. Amém. Né? Sobre o projeto, sobre a vida missionária. Glória a Deus. Eu sei que Deus, ele cuida de todas as coisas, cuida de tudo. Né? E ele tem cuidado das conexões, dessa conexão. Né? Quero agradecer a vocês. Que Deus possa operar maravilhas nesse projeto, nessa viagem missionária. E que a missionária volte aqui de novo. Volte aqui de novo para contar dessa experiência. Aleluia. Mais experiência vai acontecer lá. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí eu quero deixar o espaço para vocês agradecerem e deixar a mensagem de vocês. Deixa com ela, final. Deixa com ela agora. Missionária fala, então. Fecha com ela. Não, mas é um prazer, né, Michel, estar aqui. Essa oportunidade, né, que a gente tem, né, de falar da obra, do amor de Deus, da graça de Deus que tem sido derramada nas nossas vidas. E Deus deseja, queridos, que esse amor que tem nos alcançado e tem alcançado a sua vida, esse evangelho tem transformado a sua vida. Porque às vezes, Michel, eu fico pensando, onde eu estaria? O que eu estaria fazendo? Quem seria eu se o evangelho não tivesse me alcançado? Meu Deus. Como estaria o meu filho que aqui está hoje se o evangelho não tivesse alcançado a nossa vida, a nossa família? Então, aonde você estaria, onde estaria a sua família? Talvez você tenha muitas lutas, mas o evangelho já te alcançou, a graça de Jesus alcançou a sua vida e tem transformado. Então, é um prazer poder falar desse Deus e quero, né, que você pode ser um participante, um cooperador, como está lá em 1 Coríntios 3:9. Cooperador do Senhor na sua grande seara. E a grande seara de Jesus não é apenas Jerusalém onde você está, mas é da onde você está até os confins da terra. E essa grande seara, né, tem poucos obreiros. Verdade. Aí o Senhor diz, roga, ora, suplica para que ele envie mais obreiros. Né? Então você tem a oportunidade nesta tarde, né? Ou de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, quando você ouvir esse podcast,
você tem a oportunidade dada pelo Senhor de cooperar para que a grande seara do mestre seja alcançada com o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Então, grato ao Senhor por essa tarde. Que Deus te abençoe, sua vida, sua família, sua esposa, seus negócios, seu ministério. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém. Amém? Amém. Muito obrigado. Esse irmão abençoado, esse filhão, eles falam que é o meu filhão. Não tem um lá e tem outro aqui. Tem sido como um filho. Amém? Obrigado mesmo. Gente, eu agradeço demais. É uma experiência muito boa estar com vocês aqui. E eu quero agradecer você que está aí até agora, que acompanhou esse episódio na íntegra até agora, para você comentar, deixar seu comentário, deixar a sua fala. Se você viveu alguma experiência também de missões, deixa a sua fala aí. Esse espaço aqui é um espaço para todos. Amém. Né? E que você compartilhe esse vídeo. Se você percebeu, se você sentiu a presença de Deus em tudo que aconteceu aqui, compartilhe esse vídeo para outra pessoa que precisa. Para alguém que precisa ser evangelizado. Para alguém que precisa ouvir sobre Jesus. Seja você também um agente, um agente de milagre na vida de outra pessoa. Né? Só compartilhando esse vídeo. Eu aguardo você no próximo episódio. Um abraço. Fica com Deus. Amém. Amém.